Convido-os então a ler Lucas 1, de 1 a 4, que diz: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém. Nosso irmão presbítero Nadiel já orou também pela mensagem. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas é o terceiro e mais longo dos 4 evangelhos no Novo Testamento. Ele é atribuído pela tradição eclesiástica primitiva a Lucas, que era um médico gentil, companheiro, gentil quer dizer não judeu, né? Não judeu de nascimento, que foi companheiro de Paulo, companheiro de viagem de Paulo, em várias viagens que estão narradas, inclusive, no livro de Atos. O Evangelho de Lucas é uma narrativa histórica sobre a vida e a obra de Jesus, que chama os seus leitores a um compromisso transformador com Ele, de um relacionamento transformador com Ele, como Senhor e Salvador, como o Cristo, o Filho de Deus. Os evangelhos, eles, na verdade, se completam. Eles apresentam um retrato igualmente fidedigno, digno de confiança, da nossa confiança, da sua veracidade acerca de Jesus. Mas eles são como pintores, que pintam Jesus de uma mesma perspectiva. Certamente, se eu pudesse encontrar aqui 4 pessoas que tivessem o talento de pintar ou de retratar uma imagem, e lhes desse uma determinada imagem para que pintassem, certamente a pintura de cada um deles, a pintura deles não seria igual, mas elas trariam traços que retratariam de maneira fiel aquele quadro. E eles têm visões diferentes, um tanto diferentes, e perspectivas diferentes, porque eles têm certos objetivos, e eles escrevem para públicos específicos. Mas esses 4 são necessários para termos um retrato de Cristo. Na verdade, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nos apresenta um retrato de Cristo. Mas neste nós vemos aqui o Cristo encarnado. Quando você olha, por exemplo, o Evangelho de Mateus, só para dar um exemplo, Mateus descreve Jesus, enfatiza a pessoa de Jesus como o rei, o Messias prometido, filho de Abraão, que veio para cumprir as Escrituras. Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus, que veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos, em favor daqueles que ele escolheu. Ele é o Filho sofredor de Deus. João apresenta Cristo, sobretudo, como Deus encarnado, aquele que, estando com Deus e sendo Deus desde o princípio, se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Mas Lucas, todos eles, é preciso que se diga, enfatizam as 2 naturezas de Cristo, mas cada um tem uma perspectiva diferente. Lucas apresenta Jesus como o homem-Deus. É interessante. João descreve Jesus como Deus encarnado, Deus que também é homem. E Lucas descreve Jesus como o homem que também é Deus, porque a ênfase dele é na humanidade de Jesus. É por isso que a genealogia, por exemplo, de Mateus começa com Abraão e termina com Cristo, mostrando que ele é descendente de Abraão, relacionando a promessa abrâmica. Mas o Evangelho de Lucas coloca a genealogia de Jesus lá no capítulo 3, começando de Jesus e indo não até Abraão, mas até Adão, mostrando que ele é um representante de toda a humanidade. Pois bem, meus irmãos, há muitas evidências de que o Evangelho de Lucas é o primeiro volume do mesmo autor, do qual Atos é o segundo volume. Por exemplo, você vai perceber, se você abrir lá em Atos capítulo 1, que o autor daquele livro, ele refere-se a um primeiro livro que havia escrito. Ele começa o livro de Atos, escrevi o primeiro livro, e ele se dirige
ao mesmo destinatário, que é Teófilo. Observe aí em Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui ele diz, eu resolvi escrever um livro, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas, das verdades em que foste instruídas. Então, os prefácios de ambas as obras, Lucas e Atos, são dedicados a alguém chamado Teófilo. Em Atos 1:1, o autor faz referência a um livro anterior escrito por ele, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Entre os fatos que o autor de Atos menciona, a ascensão de Jesus é interessante. Ele diz, até o dia que foi assunto ao céu. Somente o evangelho de Lucas, entre os evangelhos, menciona a ascensão de Jesus. Então, este é um fato que demonstra que a autoria de Lucas e Atos é da mesma pessoa. Há também semelhanças na linguagem, na gramática, no estilo, que apontam para o único autor de ambos os volumes. E, por fim, ainda há interesses comuns compartilhados por Lucas e Atos. Nós vemos várias passagens nas quais nós podemos fazer paralelos entre Lucas e Atos, de um modo que nós não conseguimos fazer em relação a Atos e os demais evangelhos, embora haja algumas relações. Mas, por exemplo, Lucas se preocupa muito com os gentios, com a salvação das nações. Ele tem um especial olhar para as mulheres, é interessante isso. Ele também enfatiza, mais do que os outros evangelhos, a importância da oração. Ele também chama a atenção, mais do que os demais evangelhos, para a pessoa e obra do Espírito Santo. E ainda, ele tem uma atenção muito especial, mais do que os demais evangelhos, para com os pobres, os miseráveis e os marginalizados. Por isso, se temos que construir alguma ideia de misericórdia no Novo Testamento, o livro de Lucas é muito importante para nós, inclusive para corrigir alguns erros que algumas pessoas, se utilizando do Evangelho, acabam propagando como o chamado Evangelho social. E por isso que a maioria, então, dos estudiosos, eles se referem a Lucas Atos como uma obra em 2 volumes. Bom, a quem Lucas escreveu é mais claro, né? Ele se dirige a um homem chamado excelentíssimo Teófilo. Alguns chegam a dizer que se refere, na verdade, a uma comunidade, e que a palavra Teófilo, que significa amigo de Deus, significaria, então, uma comunidade que é amiga de Deus, que serve a Jesus Cristo. Mas é mais natural entender, porque ele usa o termo excelentíssimo, que se trata de um nobre grego, um nobre gentil, e alguém que possivelmente ocupava um cargo oficial e que, segundo alguns estudiosos, poderia ter sido patrono ou patrocinador desse livro, porque para escrever um livro precisava, já na época, de patrocínio também. Mas é também um discípulo, porque ele diz, eu escrevi tudo isto para que você tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Essa palavra, no verso 4, instruído, é a palavra da qual vem a nossa palavra catecúmenos, né? Nós temos esse nome, não tem nada a ver com catacumba, tá? Catecúmeno vem de catequese, ligado também a catecismo, né? E essa palavra, na qual foste instruído, é o verbo grego katereo, que significa ter alguém debaixo da minha instrução. Então, Teófilo era um catecúmeno, era possivelmente um novo convertido. E Lucas escreve para que ele tenha plena firmeza, para que a sua fé se firme, para que ele não desvie-se do caminho e para que ele saiba o que de fato aconteceu. Certo? Então, esse livro foi escrito por volta, mas é óbvio que, ainda com essa questão do destinatário, Lucas não tem em mente apenas Teófilo. Normalmente, os livros que eram escritos para o público eram, na antiguidade, dedicados a alguma pessoa importante. Joséfo, que era um escritor antigo, contemporâneo da época de Jesus, ele escreve o seu livro
e ele o dedica a alguém da nobreza. Isso era muito comum. E os reformadores, inclusive, aderiram a esse costume, já mesmo muito depois da escrita do Evangelho, né? Os comentários, por exemplo, de João Calvino eram escritos com uma dedicação geralmente aos príncipes, porque o objetivo dele era evangelizar, era transmitir a fé reformada a esses príncipes, né? Mas, obviamente, ele não escreveu apenas para os príncipes, ele tinha um público em geral. Então, Lucas é escrito possivelmente para um público de maioria gentílica, embora algumas coisas que ele fala revelam também o interesse para com os judeus. E foi escrito por volta, provavelmente, do ano 60, porque ele não menciona o martírio de Paulo, que se deu por volta de 64, nem o de Pedro. E o seu livro Atos termina, parece que não tem um fim exatamente, né? Ele termina meio que sem uma conclusão. Então, tendo colocado isso, queridos, eu queria fazer uma breve meditação nesses 4 primeiros versículos, e eu quero mostrar nesse prefácio algumas observações importantes que trazem implicações para a nossa fé e para a nossa confiança nas Escrituras como palavra de Deus. Veja o que Lucas diz. A primeira observação que Lucas faz é que muitos, possivelmente antes dele, procuraram organizar uma narração coordenada dos fatos acerca da vida e obra de Jesus, a que ele se refere como fatos que se cumpriram entre nós. No verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, Lucas está dizendo, eu não sou o primeiro a escrever sobre estas coisas. Ele está trazendo para nós um dado importante. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, por volta dos anos 60, já havia registros escritos acerca dos ditos e dos feitos de Jesus, da história de Jesus. Ele está dizendo que havia um grupo de escritos acerca de fatos, acerca da vida e obra, quando ele diz que entre nós se realizaram, o resto do livro, obviamente, vai apontar para o fato que ele está falando da vida e obra de Jesus. E nessa primeira observação, eu quero destacar 2 verdades importantes que Lucas nos traz. Ele está dizendo, primeiramente, que a vida e obra de Jesus, o que ele fez e ensinou, como ele fala lá em Atos, eram fatos já conhecidos no meio deles, pois havia documentos escritos sobre ele. Então, Lucas, quando ele diz os fatos que entre nós se realizaram, é quase como se ele estivesse dizendo para Teófilo, você pode checar alguns desses fatos. Você pode averiguar a veracidade deles. Como é que se averigua como é que você tem a prova de um fato? Algumas pessoas dizem, não tem evidência científica que Jesus ressuscitou. Muito cuidado com essa afirmação. Porque se você pensa em evidência científica como aquela evidência que você extrai de laboratório, isso é impossível sobre qualquer fato histórico. Não é evidência científica, a não ser que você considere a história como hoje é considerada uma ciência. O que você tem que ter são testemunhas. O que prova um fato é o número e a fidedignidade, a confiabilidade das testemunhas. É assim que a gente sabe. Como é que você sabe que Platão e Sócrates existiram? Aliás, nem tem livro escrito por Sócrates, né? Não sei se você sabia disso. Você já comprou um livro que tem Sócrates como autor? Pois bem, provavelmente foi Platão que escreveu. Então, ele escreveu uma biografia, escreveu palavras de Sócrates. Um autor pegou tudo aquilo que Platão atribui a Sócrates, compilou e fez um livro. Isso é de Sócrates. Todo mundo aceita como de Sócrates, e de fato é. Porque é assim que os livros históricos eles são feitos, são elaborados. Então, Lucas ele está dizendo, olha, tudo que Jesus fez e ensinou é conhecido em nosso meio, porque já há documentos escritos, mas isso também aponta uma outra verdade. É que a vida e obra de Jesus se constituíam no pleno cumprimento do que Deus já havia anunciado pelos seus profetas. Isso não está claro no texto, mas está implícito. Em uma palavra que não nos é clara no português. Essa palavra, realizaram. Ele diz, visto que muitos empreenderam uma narração coordenada, isto é, um relato em ordem,
um relato bem escrito, em sequência, daquilo que entre nós se cumpriu. Essa palavra se realizaram, traduz uma palavra, um verbo grego que significa cumprir-se plenamente, ser levado ao pleno cumprimento. Ao usar essa palavra, se cumpriram plenamente, Lucas está dizendo que aquilo que aconteceu é o cumprimento de algo anterior. E como sabemos o que estes fatos estavam cumprindo? No próprio Evangelho de Lucas, e eu quero que você vá para o final desse Evangelho. No capítulo 24, o Senhor Jesus, falando aos discípulos, primeiro no caminho de Emaús, depois aos demais discípulos, ele destaca que as Escrituras, isto é, o Velho Testamento, já davam testemunho de tudo o que ele veio cumprir. Você lembra? Ele está caminhando, os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando, Jesus já havia sido ressuscitado, e Jesus aparece no meio deles como um viajante. Eles não o reconhecem de início, e Jesus perguntou: do que vocês estão tratando no caminho? Eles, dos últimos acontecimentos. Jesus pergunta: quais? E aí vem uma série de ironias na narrativa. Tu és o único que não sabes do que aconteceu? Tu não está sabendo das últimas novidades, não? Quem não estava sabendo era eles, que Jesus tinha ressuscitado, eles não sabiam. Mas eles falam: você não está sabendo, não? Jesus, varão profeta, poderoso em palavra e obras, diante de Deus e do povo, ele foi entregue pelas principais sacerdotes e autoridades, foi entregue, condenado à morte. Ora, nós esperávamos que ele havia de redimir Israel, mas esse já é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Mas Jesus tinha dito: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Não, de fato, é verdade que algumas mulheres nos surpreenderam, disse que foram ao túmulo e tiveram uma visão de anjos, não acharam o corpo de Jesus. Eles estão repetindo o que Jesus já tinha previsto. Não, e de fato, alguns foram constatar o que as mulheres falaram e viram que o túmulo realmente está vazio, mas nós não sabemos. E aí o que Jesus fala no verso 25? Jesus solta uma exclamação, não aguenta de tanta ignorância e incredulidade. Ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, a respeito dele, de Jesus, constavam em todas as Escrituras. E mais tarde, quando ele aparece aos discípulos pela segunda vez, estando todos os discípulos ali, no verso 44, olha o que está escrito. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, nas Escrituras. Essa divisão, os judeus dividiam a Bíblia do seu Antigo Testamento, que era a única escritura que tinha, até o advento do Novo Testamento, em três partes: a lei, profetas e escritos. Jesus está dizendo: importava que se cumprisse. Então, Lucas, aqui na conclusão, é que ele vai entregar. Mas ele, desde o início, vai mostrar como cada fato vai cumprindo a Escritura. Nós vamos ver a partir da próxima narrativa que várias coisas. A primeira coisa que Lucas vai contar é que então chegou o momento de se cumprirem as Escrituras. Então, quando ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se cumpriram plenamente, ele está dizendo: olha, não são meros fatos históricos, eles são fatos históricos, mas são fatos que se constituem o cumprimento de um plano redentor, o cumprimento daquilo que os profetas anunciaram nas Escrituras. Então é isto que Lucas está dizendo. Olha, muitos procuraram organizar uma narração coordenada dos fatos acerca da vida e obra de Jesus, que cumprem plenamente aquilo que as Escrituras haviam previsto. Segunda observação que Lucas faz, segunda grande observação, é que essas narrativas que esses empreenderam antes dele, eram baseadas em elas tinham duas
vamos dizer assim, duas provas. Elas tinham dois conjuntos de provas. Elas eram baseadas, primeiro, nos relatos fielmente transmitidos por pessoas que foram testemunhas oculares desde o princípio, desde o início da história de Jesus. Veja, ele diz, conforme esses relatos, essa narração coordenada, foi conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Ou seja, eles viram Jesus, eles andaram com Jesus, eles assistiram aos milagres, eles testemunharam os milagres, eles viram Jesus morrer e alguns deles viram Jesus ressurreto. É isto que ele está dizendo. Então não são relatos sem uma testemunha fidedigna. Foi alguém que de fato viu. Aí você fala, não, mas e como acreditar que não estavam mentindo? Bom, as testemunhas oculares que conhecemos do que Jesus fez e ensinou, elas morreram por causa do seu testemunho. Ninguém morre por uma mentira. Praticamente todos os apóstolos foram martirizados por causa desse testemunho. Você pode até morrer por uma mentira na qual você acredita ser verdade. Você não sabe que é mentira, mas uma mentira que você contou, você não morre por causa disso. Você conta a verdade. É mais fácil você estar falando a verdade e passar a mentir com medo de perder a vida do que você morrer por uma mentira. Então Lucas está dizendo para Teófilo, olha, aquilo que as narrações que já existem, os escritos que já existem, é possível que ele esteja se referindo talvez ao Evangelho de Mateus, ao Evangelho de Marcos, que o de Marcos é possivelmente anterior a Mateus e Lucas, é o que a maioria dos estudiosos acredita. Não vou entrar no argumento por que eles creem nisso, mas possivelmente Marcos foi uma fonte para Mateus e Lucas, foi uma das fontes. Mas Lucas está dizendo que esses relatos, eles foram baseados por testemunhos de pessoas que viram e ouviram tudo desde o princípio. Mas há um segundo fundamento histórico, que é a pregação de ministros da palavra. Conforme nos transmitiram que os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. É interessante aqui, irmãos, porque o que você tem aqui são os dois aspectos da autoridade bíblica. Você tem aqui a autoridade da experiência. Tem dois fatores que geram autoridade naquele que fala. O primeiro é quando aquele que fala vivenciou, comprovou, participou dos fatos acerca dos quais fala. Então você diz, não, eu sei, eu tenho autoridade para falar, porque eu participei disso, eu vivenciei, eu vi, eu estava lá. Mas há um outro fator que fundamenta a autoridade do que a gente fala. É a autoridade de quem nos comissionou para falar. Então, quando alguém fala em nome do rei ou do governador, ou de alguma autoridade importante, trazendo uma mensagem, aquela pessoa está investida da autoridade. De tal maneira que aquilo que aquela pessoa fala equivale ao que o próprio rei, ou que o próprio presidente, ou que o próprio governador ordenou que ele falasse. Então, essa expressão, ministros da palavra, aponta para servos, os pregadores que espalharam o evangelho. E eles foram comissionados por Deus para pregar este evangelho. Então, é até possível que Lucas esteja falando de um e o mesmo grupo. Ou seja, os mesmos que foram testemunhas oculares, foram também comissionados por Jesus para serem mensageiros autorizados da palavra. Isto fica muito claro, por exemplo, esse aspecto de ser o mesmo grupo, na primeira epístola de João. João, ele evoca a autoridade da experiência, de ter estado com Jesus, e a autoridade da comissão, de ter sido comissionado por Jesus.
João começa a sua primeira epístola dizendo o que era desde o princípio, e aí ele vai evocar a experiência, o que temos ouvido. Atente aí para os órgãos dos sentidos. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, visão, audição, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, tato. Certo? Nós apalpamos. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está defendendo que Jesus é um Deus encarnado. Jesus não era apenas uma aparência de homem, como alguns hereges da sua época já diziam. Nós apalpamos, nós o tocamos, nós estivemos com ele. Ele diz no verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. No verso 2 ele diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Essa expressão damos testemunho é, nós relatamos aquilo que vimos e ouvimos. Nós temos autoridade para falar, porque nós vimos, nós ouvimos da boca dele, nós ouvimos. Mas ele diz também, dela damos testemunho e vô-la anunciamos. Essa palavra anunciar era a palavra do arauto, aquele mensageiro do rei que era enviado para proclamar os editos reais em toda a extensão de um determinado império, e cuja fala deveria ser recebida como sendo da mesma autoridade da fala do rei. Então essa palavra anunciamos, ela traz a ideia de uma mensagem autoritativa, que precisa ser ouvida e obedecida. João está dizendo, nós vivenciamos isto historicamente. O Cristo que vimos é o Cristo da proclamação que nós trazemos a vocês. Nós vamos saber mais para frente porque isto é importante. Mas o ponto aqui é que Lucas está dizendo, olha, Teófilo, eu não sou o primeiro, houve muitos que empreenderam, que procuraram fazer um relato ordenado dos fatos que em nós se cumpriram. E esses relatos são baseados no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares desde o início da pessoa, da vida e da obra de Jesus. E são também baseados na autoridade daqueles que, por Jesus, foram comissionados ministros da palavra para proclamar. Este é o sentido da palavra apóstolo. Quando Jesus chamou seus discípulos de apóstolos, ele está lhes dando o caráter autoritativo da sua palavra. Então, observe, primeira observação, muitos procuraram organizar uma narração coordenada. Segunda observação, essa narração coordenada era baseada no relato fiel de testemunhas oculares e de pessoas que foram ordenadas e autorizadas por Jesus a proclamar essas verdades. Terceira observação que Lucas faz, agora ele aplica a si. Nesse mesmo espírito, Lucas diz, eu resolvi investigar cuidadosamente tudo o que aconteceu acerca de Jesus desde o princípio e também oferecer um relato, uma exposição em ordem. Eu estou tentando fazer o mesmo. E eu estou tentando, Teófilo, fazer o mesmo com o mesmo grau de confiabilidade. E para isso, então, eu investiguei tudo desde o princípio. Você veja, Lucas foi um companheiro ocasional de Paulo nas viagens missionárias. Ele conheceu, por exemplo, João Marcos. Lembra aquele que na primeira viagem ele desistiu, aí na segunda viagem ele queria ir, Paulo não deixou, porque ele foi covarde na primeira, mas depois aquele ali foi o escritor do segundo evangelho de Marcos. Então Lucas conheceu alguns dos apóstolos. Então ele conheceu testemunhas oculares e andou com o próprio apóstolo Paulo. Então, ele teve muito tempo para entrevistar, anotar, investigar, perguntar de pessoas as mais distintas, cruzar os relatos. Não é assim que faz um policial? Você geralmente entrevista pessoas envolvidas num crime em separado, né? Para achá-los em contradição. Lucas realmente cruzou dados. Ele diz, olha,
Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada, quer dizer, cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então ele está dizendo, eu quero trazer um relato bem ordenado. Não é apenas um relato numa sequência cronológica impecável, não é isso. Porque nós vamos ver que às vezes a ordem cronológica não é exatamente, descreve uma sequência dos fatos. Mas a ideia é uma exposição ordenada, organizada, uma exposição bem feita, até mesmo literariamente bem organizada. Essa exposição em ordem aponta não apenas para uma organização cronológica, mas por um escrito que tem harmonia literária. E aí, por fim, a quarta observação Lucas então diz qual é o propósito disso. O propósito não era mostrar quão bom escritor Lucas é. Aliás, se você pegar o texto de Lucas, pelo menos o texto, se nós pudéssemos ter uma compreensão da língua grega, que nos permitisse ler o texto grego de Lucas, e ler a história de algum historiador da sua época, nós vamos ver que ele não deixa nada a desejar para nenhum historiador da sua época, da forma como se fazia história. Mas o alvo de Lucas não é mostrar a sua erudição, não é ganhar algum tipo de diploma, também não era satisfazer a curiosidade de Teófilo acerca de Jesus. Não era também tão somente apresentar um registro histórico. O propósito de Lucas era teológico, era doutrinário, era espiritual e era pastoral. Ele diz, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Teófilo, o objetivo do meu evangelho é para que você seja firme na fé em Jesus Cristo. Eu escrevi esse evangelho para que você, ao lê-lo, tenha a sua fé fortalecida. Você adquira certeza de quem é Jesus. E você creia em Jesus firmemente. E você não se desvie dessa fé. O meu objetivo é que você entenda quem é Jesus Cristo. Que você creia nesse Jesus, que você se comprometa com esse Cristo. Que você ande com Ele. Que você entenda que Ele é o único Senhor e Salvador. É isto que ele está dizendo. Este é o objetivo do Evangelho. Este é o objetivo dos relatos. E aí, queridos, então eu quero trazer aqui algumas observações à guisa de conclusão. O que podemos concluir disso? Primeiro, algumas coisas importantes para a gente entender a natureza da Escritura. Nós cremos que toda a Escritura, como está escrito em 2 Timóteo 3,16, é o quê? Inspirada por Deus. E, portanto, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E quando se diz que a Escritura é inspirada por Deus, Paulo usou inclusive o que a gente chama de neologismo. Ele cunhou um termo, colocando duas palavras juntas, a palavra Deus e a palavra sopro. Toda a Escritura é soprada por Deus. Na verdade, a melhor tradução seria toda a Escritura é expirada por Deus, porque a palavra ali não é inspirada, né? Expirar é toda a Escritura é soprada por Deus. E a mesma palavra para sopro é a palavra para espírito. Paulo quer dizer que tudo que foi escrito foi o produto do mover do Espírito Santo na vida de homens santos. Pedro vai explicar o processo de inspiração na sua epístola, no capítulo 1. Abra lá em 2 de Pedro, capítulo 1. Isso é importante para a gente trazer uma implicação aqui de Lucas. 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro diz no verso 20... 2 de Pedro 1, 20, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que ele está dizendo não é fruto de
da invenção de uma mente humana, nem da interpretação de alguém. Segundo, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então ele está dizendo, olha, as profecias da Escritura, nenhuma delas é fruto de uma interpretação, de uma ideia humana, e nem foram dadas por vontade humana. Pelo contrário, ele diz, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Eles receberam uma comissão e autoridade para falar, movidos. A expressão traz a ideia de carregados pelo Espírito Santo. Então, a Escritura é inspirada no sentido de que tudo aquilo que os homens santos escolhidos por Deus registraram foi guiado por Deus de tal maneira a ser livre de erros acerca da verdade ou de erros históricos. Porque foi inspirada por Deus, a Escritura é inerrante e é infalível. E tudo aquilo que se afirma que seja contrário à Escritura deve ser considerado falso. No entanto, dizer que a Escritura é inspirada por Deus e que os homens santos foram movidos pelo Espírito Santo não equivale a dizer que todos eles receberam uma revelação direta de Deus através de sonhos, visões ou, como no caso de Moisés, boca a boca. Nós temos uma visão por demais mística do poder de Deus. É certo que Deus falou através de visões, de sonhos, revelando-se naquilo que nós chamamos de teofanias, aquelas visões tremendas de manifestações visíveis da sua presença, como aconteceu no Monte Sinai. É certo que Deus falou, por exemplo, a Ezequiel, fazendo ver o seu carro-trono com seres de fogo, né? Nós vimos essas coisas terríveis. É certo que Deus falou, mas Deus não falou apenas dessa maneira. Deus também falou e fez registrar a sua palavra de maneira ordinária. Lucas não teve nenhum sonho, nenhuma visão. Ele simplesmente, um homem crente, foi movido pelo Espírito de Deus a investigar documentos escritos e, num processo simples de investigação histórica, registrar. Mas por que isto é importante? O livro de Lucas não é menos inspirado do que o livro de Ezequiel, porque o método de Ezequiel, pelo qual Deus se revelou a Ezequiel, é mais sobrenatural. Você está entendendo? Isso nos livra de achar que Deus está sempre no fogo, no terremoto. Deus também fala no cicio suave e tranquilo. Lucas investigou, Lucas se utilizou de fontes, ele fez uma investigação histórica, mas isso não significa que ele foi menos movido por Deus. Deus o guiou de maneira que o registro que Lucas traz é tão infalível quanto os registros do livro de Moisés. Até porque o tempo todo Lucas faz conexões entre o que ele relata e o que está nas Escrituras. O tempo todo ele vai mostrar que o que ele está falando não é diferente do que já estava escrito. Ele vem para confirmar o que está escrito. De modo que a natureza da inspiração das Escrituras, ela é abrangente, ela envolve sonhos, visões, mas também pesquisa, o uso do intelecto. E isto não anula a autoridade divina. Uma segunda aplicação que eu quero fazer é sobre a importância, irmãos, do caráter histórico da nossa fé. Lucas está dizendo, eu estou te escrevendo não sobre algumas coisas, um mito, não é alguma coisa inventada. O Jesus que é proclamado pelos apóstolos é um Jesus que de fato viveu na história, e pessoas o viram, o ouviram, andaram com ele, dormiram na mesma casa, comeram com ele, e o viram morrer, testemunharam sua crucificação, e o viram ressurreto. Isto de fato aconteceu, Jesus de fato nasceu de uma virgem, Jesus de fato realizou milagres, ressuscitou mortos, purificou leprosos, expulsou demônios. E Jesus também ressuscitou ao terceiro dia. Isto aconteceu. Isto não é um conto da carochinha, não é um mito para gerar uma fé.
Então, o que isto nos ensina é que o Evangelho de Cristo está encravado na história. A fé cristã é uma fé histórica. O nascimento virginal, os milagres, a ressurreição de Jesus são fatos históricos e eles constituem o fundamento da nossa fé, fundamento histórico. Se isto não aconteceu, se é só fantasia, como alguns dizem, então o Evangelho é vão. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé é vazia, é uma mentira, é inútil. E nós inutilmente estamos pregando o Evangelho, e mais do que isso, nós somos testemunhas contra Deus, porque nós estamos atribuindo a Deus o que Ele não fez, se de fato Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, isto é importante porque existem segmentos cristãos que não acreditam no nascimento virginal de Jesus, na sua ressurreição física e histórica, e nem na sua volta. Existem pessoas que se dizem cristãs, que dizem, não, esse Jesus da proclamação apostólica é um Jesus que os discípulos criaram para ensinar certas verdades eternas que até são importantes. Não é importante se ele morreu ou não. É importante o princípio teológico da história. É interessante isso, porque existem estudiosos que dizem que o Cristo da proclamação apostólica não é o mesmo Jesus histórico. E isto é muito perigoso. Este movimento, conhecido como liberalismo teológico, ele se disseminou nas igrejas da Europa, por volta do século XVIII e XIX, e ele arrasou com as igrejas. A Europa hoje precisa ser evangelizada, porque as igrejas se tornaram clubes. Porque alguns dizem, não, o Jesus histórico não é esse Jesus aqui. A gente precisa desmitologizar o Evangelho, tirar tudo aquilo que é mito. E o que é mito? Aquilo que é sobrenatural, que é milagre. O homem do século XXI não pode mais, ele não pode mais acreditar nessas coisas. Um desses homens que propôs isso foi Rudolf Bultmann, que viveu entre o final do século XIX e início do século XX. Ele propôs que para que nós pudéssemos descobrir quem é realmente Jesus, nós precisamos tirar tudo aquilo que é milagre, que é sobrenatural, porque essas coisas foram criação da igreja. E as influências destrutivas dessa ideia se fazem sentir em muitos segmentos, até dentro da igreja evangélica. Não é só por isso que é importante entender que o que aconteceu tem um fundamento histórico. É que muitas pessoas concebem Jesus segundo eles acham que ele é. Não, olha, eu vejo Jesus assim, sabe? Como um cara revolucionário. Sabe? Um cara meio assim, que era pela reforma agrária, né? Um cara que entendia que nós precisamos promover a justiça social. Jesus era um cara muito legal. Ou outros dizem, não, Jesus, ele tinha grandes visões empresariais. Um grande clássico aí, um best-seller, né? Se não me engano é o Monge Executivo, fala desse aspecto do líder servo, né? E como isso tem sido aplicado no mundo empresarial. Cada um tira o seu retrato de Jesus e faz uma aplicação meramente secular. E faz um retrato de Jesus que é menos do que ele de fato é. Mas quando Lucas está dizendo, olha, eu estou trazendo para você um relato baseado naquilo que pessoas viram e ouviram e foram ordenadas pelo próprio Jesus a pregar, para que você tenha plena certeza das verdades. Ou seja, ou você crê nesse Jesus apresentado pelas Escrituras como sendo o real Jesus histórico, ou a sua fé é vã. Existem hoje teólogos, por exemplo, tem um teólogo que escreveu sobre um Jesus negro, inclusive a face é negra, para mostrar, né, para se colocar contra o racismo. Eu não preciso fazer isso, porque Jesus era judeu e ele devia ter a cara de judeu. Ele não precisa ter a face negra para ser o meu Salvador, porque ele é o Salvador de todas as nações. E eu tenho que crer que a salvação vem dos judeus. Então eu não preciso ver em Jesus um negro.
em nome da representatividade. Não, Jesus era um judeu que nasceu na Palestina, do século I, que falava aramaico, e que foi reconhecido como um rabi, como um mestre, e que é Deus. Que é Deus encarnado, que morreu não apenas para dar um exemplo, morreu para me salvar, para me redimir. E se ele não tivesse morrido, nós todos estaríamos perdidos para sempre. E isto é fato histórico. Jesus ressuscitou de fato. Esta é a importância, queridos, do prefácio de Lucas. Você não pode pegar a Bíblia e dar a sua interpretação sem entender o contexto. Você tem que crer que aquilo que está escrito aqui é verdade. E Lucas está dizendo, tudo isso tem um fundamento histórico. Então, o que nós vamos trazer aqui acerca da vida, dos ensinos de Jesus, foram coisas que de fato aconteceram, mas não é apenas para matar a nossa curiosidade. É para que nós tenhamos certeza das verdades nas quais nós já fomos instruídos e possamos ser firmados na fé. Lucas, portanto, meus irmãos, eu concluo com isto, é ao mesmo tempo um historiador, mas é também um teólogo e é um artista literário, porque nós vamos ver como ele organiza de maneira bela, de maneira eloquente, o seu evangelho, com o objetivo de transmitir a verdade de que Jesus é o Deus homem que veio para morrer pelos pecadores. Lucas até vai nos mostrar, ele vai ter uma preocupação de nos mostrar que Jesus veio para os rejeitados, mas não os rejeitados segundo o evangelho social, porque entre os rejeitados estavam ricos. Estava um Levi chamado Mateus, que era um rico publicano, não eram só os pobres, embora Lucas se preocupe com pobres. Lucas vai nos mostrar a importância das mulheres no programa de Jesus, mas é preciso ressaltar, Jesus nunca ordenou apóstola. Lucas não confunde o valor que Jesus dá à mulher com a questão dos papéis. Vai ser muito legal muito edificante, muito instrutivo a gente caminhar por Lucas, porque se tem um evangelho social, eu vou colocar bem entre aspas, que esse termo social é bem complicado, mas se tem um evangelho social é o de Lucas. Aí a gente vai ver o verdadeiro evangelho social na exposição desse evangelho. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é, primeiro, a inspiração ocorre não apenas nas revelações de Deus através de sonhos, por meio dos seus profetas, mas ela ocorre também através da condução da pena de um investigador histórico, que usa a pesquisa que Deus usou para nos trazer as verdades acerca de Jesus. E segundo, a nossa fé está encravada na história. É importante entender que Jesus existiu e nós precisamos crer naquilo que a Escritura diz que aconteceu, do modo como a Escritura diz. E isto é fundamental para afirmar a nossa fé. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra e queremos em nome de Jesus, Pai, louvar o Teu nome, porque Tu, ó Deus, agiste na história para redimir um povo que o Senhor escolheu para si desde a eternidade. E um dia, aquilo que o Senhor anunciou desde os primeiros livros, desde Gênesis 3,15, um dia essa promessa se cumpriu. E o Senhor fez registrar todos os fatos redentores, os eventos redentores, os teus atos na história, que culminaram com a tua encarnação na pessoa do Filho. E deixaste registrado para que nós creiamos, como disse João, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Ajuda-nos, ó Deus, nessa jornada que nós começamos hoje. E ajuda-nos, ó Deus, abre os nossos olhos para que Jesus, o Deus encarnado, o homem-Deus, na acepção lucana,
possa se descortinar mais uma vez diante dos nossos olhos e renova, Senhor, a nossa fé. E aqueles que vão acompanhar, que ainda não são de Cristo Jesus, sejam convertidos a Jesus, possam crer de fato que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que Ele é o único Salvador e único mediador, e que somente por meio dele eles podem ter o perdão dos pecados, o livramento da ira vindoura e a vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, e firma-nos nesta verdade. Por nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.